Então, sejam muito bem-vindas ao Ladies Diamond. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, finalizando aí, né, mais um ciclo, na verdade, o primeiro ciclo aí desses treinamentos maravilhosos que nós tivemos ao longo aí, né, desse curto, longo não, né, curto tempo que nós tivemos aí com o início do nosso projeto. E falamos sobre assuntos muito importantes que eu acho que retratou muito bem assim as nossas necessidades como mulher. Tratamos sobre temas que nos trouxe desafios, né? Nos fez a gente estar se desafiando, se encorajando, e tudo isso nos fez crescer, né? Nos permitiu amadurecer, nos permitiu entender o quanto nós somos fortes, o quanto que a gente pode realmente fazer aquilo que a gente, de repente, não acreditava muito. E hoje a gente vai estar tratando um pouquinho sobre a conciliação da família e do nosso trabalho. Eu acho que são dois itens muito importantes na nossa vida. É meio que a gente não pode viver nem sem um, nem sem o outro. Então, ao longo aí do nosso treinamento, a gente vai estar falando um pouquinho, tá? Eu acho que não tem como esperar muito, né? Porque eu acho que quem já estava e quem tiver que entrar, entra daqui a pouco. Eu já vou botar aqui o nosso compartilhamento de tela, tá? Então, vamos lá, né? A nossa maratona Ladies Diamond está começando. Vamos falar, então, sobre essa conciliação. E antes da gente começar, né, eu queria, assim, perguntar para vocês como que vocês têm se visto dentro dessa questão de conciliar a família de vocês e o trabalho. A gente sabe que muitas vezes a gente não consegue administrar as coisas da maneira que a gente gostaria de administrar. E aí entram algumas questões, né, que traz para a gente alguns conflitos. Por exemplo, às vezes a gente trabalha tantas horas por dia e isso dificulta, né, o nosso momento família, aquele momento de você estar com seus filhos, estar com seu esposo, passear. A gente às vezes tem essa dificuldade dependendo de como é o nosso trabalho. Mas antes da gente começar a conciliar tudo isso, colocar na balança, eu queria falar duas coisas importantes. Muitas vezes as pessoas elas têm o trabalho delas, e o que acontece? Eu não sei se vocês já se depararam em situações onde você vai numa loja ou num restaurante, numa farmácia, seja lá aonde você vai, você não tem um atendimento 100%. Às vezes aquele funcionário, ele trata você mal, vamos dizer assim, ele te trata de uma forma inadequada. E a gente olha e fala assim, mas por que essa pessoa, né, fez isso? Será que ele está nesse trabalho porque ele ama o que ele faz ou ele está ali somente pelo dinheiro, pelo que ele quer ganhar, pelo que ele precisa? Então, se a gente vê um comportamento como esse, uma pessoa que não te recepciona da maneira que você gostaria, que você deveria ser tratada, você imagina o quê? Essa pessoa está de mal com a vida, essa pessoa está com um problema familiar, essa pessoa ela não está amando o que ela faz. E quando a pessoa não ama o que ela faz, ela leva aquilo onde ela vai. Ou seja, ela não está ouvindo. Tem mais alguém que não está conseguindo ouvir? A Luciana falou que não está conseguindo ouvir o áudio. Eu acho melhor você sair e entrar de novo. Tá ok, né? Beleza. Então, quando você vê, eu gostaria que vocês falassem aí se alguma de vocês, em algum lugar que vocês foram, de repente numa loja no shopping, no supermercado, numa farmácia, num banco, você já teve um atendimento que não foi compatível com o que deveria ser? Você foi tratada, de repente, de uma maneira ruim? Isso é o reflexo do que aquela pessoa está refletindo do que ela faz no trabalho dela, ou seja, o trabalho dela, ela não tem amor pelo que ela faz. Ela faz aquilo ali por uma troca. Ela troca de ganhar o dinheiro. Ela só quer apenas o dinheiro, o salário dela, mas ela não quer cumprir o trabalho dela como ela deveria. Então, quando a gente vê um tipo de comportamento assim, isso se reflete o quê? Reflete para nós o entendimento de que aquela pessoa não está feliz no trabalho dela. E aí, quando chega em casa, lá na família dela, o que essa pessoa vai fazer? Vai jogar tudo em cima, vai tratar mal a esposa, vai brigar com os filhos, vai ter estresse, vai ter confusão.
porque ele não está feliz naquilo que ele está fazendo, ou ela. Então, o amor ao nosso trabalho, ele precisa existir. Se eu não amo o que eu faço, então, para mim, vai ser sobrecarregado, vai ser estressante, vai ser maçante, eu vou ficar o tempo todo cansada, eu vou fazer as coisas por obrigação. Então, o nosso trabalho, independente do que você faça hoje, talvez, hoje você desenvolve algum trabalho que, de repente, você tem o desejo de sair, de repente, você deseja mudar o ramo do seu trabalho, porque nem todo mundo faz 100% o multinível. Muitas pessoas têm os seus trabalhos né, no convencional aí fora, trabalham em outras áreas, mas de repente você ama o que você faz. E se você ama o que você faz, você vai mostrar o que? Um sentimento de amor em tudo que você fizer. Você vai cumprir o seu horário com prazer, você vai atender as pessoas com prazer, você vai ficar cansada? Vai. Você vai ficar esgotada? Sim. Isso faz parte, porque o nosso corpo físico, ele precisa de descanso, e às vezes o nosso trabalho, ele pode trazer esse peso de cansaço, de fadiga, mas nós, quando amamos o que nós fazemos, quando chega o final do dia, você fala assim, poxa, eu concluí o que eu precisava, e aquilo te traz um alívio, aquilo te traz uma satisfação, você deita no seu travesseiro mega cansada, mas você está super feliz pelo que você concluiu. Então, vocês estão entendendo a diferença de você fazer o seu trabalho com amor, de você amar o que você faz, de você dedicar o seu melhor naquilo, e as outras pessoas que às vezes tratam mal, têm um atendimento péssimo, e você vê diferença. Às vezes você vai no mesmo lugar e você tem um ótimo atendimento, aquele funcionário te atendeu super bem, te deu o melhor. Por quê? Será que é porque ele está satisfeito? De repente ele ganha pouco, mas ele está feliz porque ele tem um compromisso com o trabalho dele. Ele entende que ele precisa fazer aquilo de uma forma positiva para que ele colha frutos daquilo. E com certeza ele vai chegar em outros patamares, porque ele está fazendo por onde de agregar na vida dele o conhecimento, o crescimento, a evolução, tá? E a mesma coisa na nossa família. Quando nós não temos o tempo para estar com a nossa família, para estar com os nossos filhos, para cuidar da nossa casa, para fazer as coisas no equilíbrio, a gente também fica estressada, a gente também fica cansada. Então, por isso que esse tema ele vem de encontro com as mulheres, porque nós, mulheres, sabemos o quanto nós somos multifunções, o quanto as tarefas estão diante de nós o tempo todo. E ainda que a mulher ela saia, né, ainda que a mulher ela precise trabalhar fora, ainda que a mulher precise fazer muitas coisas, ela nunca vai abrir mão de cuidar da casa dela. Ela nunca vai abrir mão de estar cuidando daquilo que é dela. A mulher, ela sai para trabalhar, ela sai para cumprir suas obrigações, mas quando ela volta, ela tem uma casa esperando por ela. Ela tem filhos esperando por ela. E ainda que hoje a mulher moderna, ela é empreendedora, ela é dona de si, ela quer ser dona, né, ter o seu próprio dinheiro, ela quer crescer, ela quer estudar, ela quer trabalhar, ela quer fazer muitas coisas para evoluir como mulher, ela também nunca vai abrir mão de cuidar da casa dela. Ainda que ela tenha alguém para ajudar, ainda que ela tenha alguém para dividir essas tarefas, a mulher ela sempre vai estar envolvida na casa, ela sempre vai estar envolvida com a família, com as coisas, porque isso é nosso, isso é da mulher. Então, por mais que a gente se sinta sobrecarregada com tamanhas responsabilidades, é por esse motivo que a gente precisa equilibrar tudo que está à nossa volta, tá? Então, eu gostaria de perguntar para vocês o quanto a sua família e o seu trabalho é importante para você. Escreve aí no chat. Você acha que a sua família e o seu negócio são o fundamento, a base para a sua vida? Por quê? Porque sem a nossa família nós não somos nada. Porque a nossa família é o nosso bem mais precioso. Foi aquilo que Deus nos deu para cuidar. Aquelas que não são casadas ainda, de repente você mora com seu pai, com a sua mãe, mas você também sabe a importância da família na sua vida. Mas eu acho que a grande maioria já tem filhos, já são casadas e sabe o valor da família. E o trabalho? O que é o trabalho? O trabalho é a nossa dignidade. O trabalho é o que nos dignifica, é o que traz o sustento para dentro da nossa casa, é o que nos permite buscar melhorias, é o que nos permite ir em busca dos nossos sonhos, ir em busca de mais conforto, de mais qualidade de vida. O trabalho ele está muito associado
a uma base na nossa vida. Sem o nosso trabalho, uma pessoa que não tem trabalho, como que ela vai ficar? Ela vai ficar dependendo dos outros, ela vai ter dívida, ela vai ter um monte de coisa. Exatamente. Os dois andam junto. A gente precisa dos dois, só que nós precisamos aprender a conciliar, porque existem milhares de mulheres por aí que saem de manhã, o filho está dormindo, chega de noite, o filho está dormindo, ou vice-versa. Às vezes o pai sai de manhã, os filhos estão dormindo, chega de noite, os filhos estão dormindo, não tem uma qualidade de vida com os filhos. Por quê? Porque eu trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer, eu preciso acontecer na minha vida. E não pode ser assim. Não pode ser muito um e nem muito outro. A gente precisa colocar na balança tudo, porque se você não tira um tempo de qualidade para sua família, os seus filhos vão crescer e você não vai ver eles crescendo. E o seu trabalho um dia vai passar. Mas o que é mais importante, a gente precisa preservar. É claro que o trabalho, ele está associado a isso. A gente precisa se dedicar, mas nós precisamos entender que se nós não colocarmos um equilíbrio, ter tempo para o nosso trabalho. Quem trabalha por conta própria consegue administrar um pouco melhor essa questão do tempo. Mas quem ainda trabalha no tradicional, às vezes precisa cumprir horário. Mas se você cumpre horário ainda no mercado tradicional, você precisa ver qual é o horário que você tem disponível para que você possa ter um pouquinho mais de dedicação à sua família, tá? Então, a gente vai vamos entender que isso, para a gente, está muito ligado meio que a nossa sobrevivência, porque sem a nossa família, a gente não tem uma vida feliz, não é isso? E se nós não temos nosso trabalho, nós também não temos paz, porque a gente não vai ter dignidade para pagar a conta, para sobreviver, para comer, para viver. Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa de renda, todo mundo precisa de fazer algo para se sentir útil, para poder levar para sua casa o melhor, não é verdade? Então, meio que um está ligado ao outro e é realmente isso. É como se fosse meio que uma sobrevivência. E nós, mulheres, nós somos multifunções. E como que nós damos conta de tudo? Né? Às vezes a gente quer ser a fortuna, ser aquela mulher, né, que não, eu tenho que fazer tudo, porque se eu não fizer... meio que não é nem que a gente queira fazer, já está no nosso automático. A gente faz porque a gente realmente consegue dar conta. Só que muitas vezes, nesse dar conta, a gente fica estressada, a gente fica nervosa, aí a gente fica cheia de problemas emocionais que nos afetam porque a gente está sobrecarregada. Exatamente, é um desafio, nós precisamos levar o melhor para casa e para o nosso sustento, ser a Mulher Maravilha. Nós somos meio que isso, a Mulher Maravilha que absorve tudo, entendeu? Só que tem uma pesquisa, estava pesquisando sobre isso, né? Existe uma pesquisa que comprova que as mulheres, elas sofrem de doenças psicossomáticas 83% em média, ou seja, um número muito expressivo. As mulheres sofrem desse tipo de doença. Que doenças são essas? Estresse, depressão, ataque de pânico, baixa estima, nervosismo, histerismo, né? Fora, sem contar o nosso momento do mês que a gente tem a TPM, que vem e que nos afeta, que já nos deixa um pouco mais alterada, umas choram, outras gritam, outras ficam mais nervosas. Não é assim. Nós temos isso porque o nosso corpo é assim. Então, todo mês a gente desenvolve esse lado TPM, não é verdade? Só que existe uma pesquisa que diz que a mulher ela sofre 83%, ela desenvolve esse tipo de problemas que está ligado ao emocional e ao mental. Por que que acontece isso com a mulher? Porque a mulher é muito mais emocional, muito mais sentimental, ainda que tenha aquela questão lá, né, que a Giane fez aí com a gente do perfil comportamental, que tem as mulheres que são mais calmas, as outras que são mais, né, assim, agitadas e tudo, mas toda mulher tem o seu lado sentimental, toda mulher tem o seu lado, né, que leva para o emocional. O nosso emocional ele é muito mais abalado do que do homem. Olha só, apenas 17% dos homens eles apresentam um comportamento parecido, mas a mulher não, porque tudo a gente guarda, tudo a gente leva para o coração. Se o nosso esposo fala alguma coisa com a gente que a gente não gostou, a gente guarda aquilo. No momento exato, a gente vai lá e dispara aquilo contra ele. Né? Se a gente está com muita tarefa, muita coisa, não dá conta, aquilo vem e atropela o nosso emocional.
Então, por que eu estou falando sobre essa pesquisa? Para a gente entender que quando as coisas elas estão desarrumadas na nossa vida, né, fora do eixo, isso vai nos afetar. E aí pode iniciar vários problemas na nossa vida. A gente não pode deixar que a nossa saúde física, que a nossa saúde mental seja afetada por conta de coisas que estão à nossa volta o tempo inteiro. Porque o serviço de casa, ele nunca vai acabar. Ou muito pelo contrário, ele vai existir dia após dia. A gente deixa a nossa casa em ordem, não é isso? Vai lá, faz aquela limpeza, deixa a cozinha limpa, tudo arrumadinho. Dá uma paz, não dá? Bota aí, gente. Escrevem no chat quando vocês estão com a casa arrumada, quando está tudo no lugar. Como que você se sente como mulher? Não é maravilhoso? A gente não tem aquele sentimento assim, nossa, que maravilha. Chega no dia seguinte, 2 dias depois, tá tudo de novo ali para a gente fazer. Um monte de tarefa, um monte de coisas. E se a gente não tiver um controle sobre isso, a gente vai ficar o tempo inteiro cuidando de coisas, não vamos tirar tempo para aquilo que realmente é importante. É isso aí, tem que ter aquele sentimento de dever cumprido. Nossa, se eu não fiz, se eu não fizer isso aqui, isso vai me trazer uma falta de paz, vai me trazer uma perturbação. Eu sou um pouco assim, se eu tiver um compromisso, tiver que sair para fazer uma reunião, um trabalho, alguma coisa, e as coisas, eu deixar alguma coisa desorganizada em casa, eu vou e volto pensando naquilo que eu deixei. Eu vou assim, porque eu gosto de sair e deixar tudo no lugar. Para quando eu voltar, as coisas estarem organizadas, porque eu sei que no outro dia eu vou ter mais coisa para fazer. Exatamente, Áurea. É um exercício diário de construção e desconstrução. É desafios. A gente precisa começar a abrir mão de algumas coisas para poder conseguir conciliar outras. Né? Você também é assim, Patrícia? Tem essa coisa de querer que tudo no lugar. Se eu sair, tiver as coisas fora, eu vou sem paz. Eu vou, mas eu vou pensando, caramba, ficou aquilo para fazer. E quando eu chegar, eu vou ter que fazer. Isso aí a gente precisa mudar, porque se a gente ficar muito assim, a gente pira, porque as coisas não param. Olha, eu tenho 3 filhos, tá? Eu sou casada e tenho 3 filhos, um de 21 anos, um de 16 anos e uma de 6 anos. Então, a minha vida inteira, né? Vocês podem, desde que eu casei, a minha vida é cuidar de filho, é estar ali com os meus filhos, é cuidando da casa. Alguns momentos da minha vida eu precisei ficar dentro de casa sem trabalhar fora para cuidar deles. Em outros momentos, porque eu sempre gostei de trabalhar e tudo, só que como nós temos negócio, sorveteria, a gente sempre trabalhou nesse ramo. Então, o que acontecia? Eu levava, os meus filhos iam comigo, porque como a sorveteria era nossa, eles saíam da escola, eles iam direto para lá para a sorveteria e ficavam lá comigo, trocavam de roupa, eu só parava para trocar a roupa deles, dar o almoço e eles ficavam ali com a gente até a hora de eu vir para casa. E chegava em casa, era uma outra rotina, e faz janta, e arruma a casa, e no dia seguinte a mesma rotina. Foi muitos anos assim. E aí, depois que nós iniciamos no multinível, que isso foi dando uma assentada, porque por mais que o comércio, que aquele trabalho fosse nosso, né, um trabalho próprio, mas eu tinha ali que estar ali, eu tinha um horário para cumprir, não era tão fácil para mim, né? Então, como que você tem feito essa conciliação? Você tem tido tempo com a sua família? Você tem tido um tempo com o seu marido? Como que tem sido a sua relação com o seu esposo? Vocês conseguem conciliar isso, de tirar um tempo? Eu não estou falando assim só de sair para jantar fora ou para, de repente, fazer um passeio a dois. Não estou falando só disso, não. Estou falando dentro de casa mesmo. Porque, às vezes, a gente nem dentro de casa consegue, né, tirar aquele tempo. O dia é tão cansativo, são tantas tarefas, que aí quando chega, você quer deitar e dormir. Só que não pode ser assim. A gente precisa alimentar o nosso relacionamento, a gente precisa fortalecer as nossas relações, porque se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? As coisas vão desandar, né? E o seu momento como mulher? Você também tem tirado o seu momento como mulher? Deixa eu ver aqui. Precisamos fazer sim, mas não é o último do mundo. Já fui assim, fiquei doente. Exatamente, Fabi. Agora tô um pouco de cada vez. Se eu morrer, vai ficar tudo aí. Isso mesmo. Se a gente morrer, fica tudo para trás. A gente não leva nada. Eu também tenho filhos e netos, 21 e 26. Que legal, Patrícia. Preciso de um momento de mulher. Pensar em mim. Luciana, com certeza. Por isso que a gente tem tratado de assuntos que são, eu acho que esses assuntos são universal.
é um assunto universal, porque todos os assuntos que nós temos tratado até agora são assuntos que é na casa de todas as mulheres, não é só na sua, na minha, é de todas as mulheres. Todas nós passamos por isso e nós precisamos pisar no freio para algumas coisas, porque senão a gente não vai dar conta, porque senão a gente vai ficar doente. E quando a gente chegar lá nos 60 anos, nos 70, como que a gente vai ter uma qualidade de vida boa se a gente acarretou um monte de doença emocional, sentimental, entendeu? Até física mesmo, e depois na nossa velhice, no momento de desfrutar de uma qualidade de vida boa, a gente vai só tomar remédio. A gente só vai tomar remédio e ficar sentindo dor aqui, dor ali, problema, muita coisa que vai ser acarretada na nossa velhice se a gente não se cuidar agora. Não é verdade? É muita coisa. Precisamos disto agora. Eu não mudei. Verdade, verdade. É isso aí. A gente tem que procurar se cuidar agora para quando a gente chegar lá na nossa velhice, a gente não ter que ficar tomando só medicamento. Só tomando medicamento para poder sobreviver mais alguns anos. Sempre tive momento mulher. Depois que fiquei doente, não fico de qualquer jeito. Isso aí, Fabi. Você está dizendo que você sempre teve um momento de mulher, depois você ficou doente. E aí você não deixa mais de ter o seu momento de qualquer maneira. Você sempre prioriza isso, né? Minhas filhas têm 22 e 17 anos. Eu dediquei minha vida todas a ela. Isso aí. A gente dedica mesmo. Por mais que a gente trabalhe fora, por mais que a gente, como eu falei lá no começo, por mais que a gente trabalhe fora, o que acontece? A gente sempre vai estar voltada para nossa casa. Você pode ter uma diarista, você pode ter uma faxineira, você pode ter uma ajudante, você pode ter uma pessoa que concilie o trabalho com você, mas nunca você vai deixar de colocar a mão na massa na sua casa. Sempre você vai precisar. E aí, esse slide está falando muito dos desentendimentos que acabam acontecendo. Deixa eu ler aqui que a Gilmara falou. Agora eu ganhei um esposo que compartilha tudo comigo. Dividimos as tarefas para ficarmos mais tempo juntos. Maravilhoso, maravilhoso, Gilmara. Sabe por quê? Porque os homens, eles estão muito acostumados a sair para trabalhar e chegar em casa tudo prontinho, entendeu? E achar que a mulher é a única responsável para fazer tudo. E não é assim. O homem, ele tem a responsabilidade tanto quanto nós. Agora eu quero qualidade de vida, trabalhar. Ora, eu divido tarefas também agora. Isso aí a gente tem que delegar. A gente tem que delegar tarefas, tem que compartilhar, tem que fazer eles entenderem, né? Quando eles não entendem, porque tem muitos que hoje já são bem conscientes disso, de que a mulher ela não é sozinha numa casa, que tudo que tem dentro de uma casa está referente ao casal, aos filhos também que vão crescendo e que precisa ajudar. É isso aí. Mudou tudo, somos muito cobradas. E as coisas têm mudado. Mas se a gente parar para avaliar tudo isso, a gente vai entender que ainda existe um estigma muito grande de que a mulher ela é responsável pela casa, que a mulher é a dona do lar, entendeu? E por mais que nós sejamos, ótimo, parabéns. Isso é muito bom para nós sermos a rainha do lar, a mulher que cuida de tudo. Mas nem por isso vamos deixar de delegar e de compartilhar tarefas, porque fazendo assim, nós vamos ter mais tempo para pensar em nós. Mames ensinou todos os filhos, independente de ser mulher ou homem, fazer sempre a sua parte. Não somos sozinhos em casa. Temos que colaborar. Isso aí, temos muito que agradecer que essa atitude partiu dele. Muito bem, isso aí, com certeza, verdade. Eu sou concursada, mas quero esse projeto, quero qualidade de vida, trabalhar e ter tempo de qualidade de vida. Isso aí, Patrícia. A gente tem que estar sempre buscando. Quando eu falei lá no começo das pessoas que têm tratamento, tratam as pessoas mal, dá uma recepção ruim, né, dentro de um mercado, às vezes você vai, é mal atendido em algum lugar, aquela pessoa está insatisfeita. Mas se ela quer algo melhor para a vida dela, nada impede que ela corra atrás de algo melhor. Ela pode correr atrás, entendeu? Mas às vezes ela até está satisfeita com o trabalho dela, mas ela trata as pessoas de uma forma ruim. Ela só está ali por uma troca do ganho. Ah, eu quero só o salário. Ah, que tem que cumprir meu horário, eu vou embora. E não quer fazer o que foi delegado a ela fazer no trabalho. Por isso que eu falo que é muito importante a gente amar o que a gente faz. Porque se no final do dia você estiver esgotada, mas aquele esgotamento vai ser satisfatório. Você vai deitar na sua cama e vai falar, poxa,
sabe? Não vai ter essa coisa de aquele peso ruim, ai, porque o meu trabalho, eu não aguento mais, eu não tenho, né, não consigo mais, eu não queria estar ali. Então, cada um trilha aquilo que é melhor para si. As possibilidades são inúmeras para as pessoas trilharem um caminho de sucesso. Só que existe um preço a ser pago. E muitas vezes as pessoas não estão dispostas a pagar um preço para buscar melhorias, para crescer. Não estão. E aí vem o que? As consequências. Tive um tempo da minha vida que eu só cuidava dos meus filhos e de casa. Meus filhos não podiam nem brincar. Depois que eu limpava a casa, tive uma depressão por causa de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E foi aí. Não, cadê? Acho que subiu o comentário. Isso aí, meninas. A gente tem que aprender a amar. Aqui ela falou sobre a depressão, né, que ela teve. Deixa eu voltar aqui para eu conseguir ver. A gente precisa entender que se nós realmente não levarmos a sério as coisas, a gente vai ter muita dificuldade na nossa vida. E nós temos a chance de fazer tudo diferente, porque nós somos mulheres que temos o potencial e o poder nas nossas mãos. Quando a gente trabalhava diretamente com sorveteria, que a gente estava totalmente voltado para esse trabalho, o meu esposo ele não tinha tempo para a gente, ele não tinha tempo para ficar com as crianças. Tudo era eu. Eu fazia às vezes os passeios sozinhas, eu ia, sabe, para as festinhas sozinhas. Só que chegou um momento que eu falei para ele assim, olha só, se a gente não tiver como dividir isso, se você não estiver presente, participando da vida das crianças, quando eles crescerem, você vai perder muita coisa, porque só o trabalho. E aí era assim, ó, no verão a gente ganhava muito dinheiro, né? Mas a gente ficava muito preso no trabalho, então a gente não tinha tempo de passear. Raramente a gente ia num domingo na praia, e aí só podia também ir à praia depois de 2 horas da tarde, porque era a hora que ele conseguia fechar a sorveteria para a gente estar indo para a praia. E aí, como tinha horário de verão, aquela coisa toda, a gente conseguia curtir um pouquinho. Mas, assim, muitas coisas ele não conseguia participar. E aí eu comecei a bater nessa tecla, até que a gente conseguiu o quê? A gente conseguiu conciliar. E aí depois veio o multinível, veio o grupo LPZ, e a gente se uniu nesse projeto, e a gente consegue hoje conciliar o nosso tempo. Hoje nós temos o nosso tempo livre para estar cuidando dos nossos filhos, fazendo os nossos passeios, priorizando o nosso tempo com os nossos amigos, porque isso faz bem para a gente. A gente não pode permitir que as coisas fiquem desandando, porque senão as coisas não acontecem. E aí entra essa parte aqui, ó, os desentendimentos surgem quando nós não conseguimos conciliar tudo em equilíbrio. Aí entra um monte de problema. Aí vem as frustrações, vem os desajustes e uma avalanche de problema. E a gente não pode permitir que isso entre na nossa família. Já estamos num mundo tão difícil, né, onde a gente vê casais se separando, famílias destruídas por uma série de problemas. E aí, se a gente não tiver atento à nossa família, dentro da nossa casa, o que a gente busca de melhor para nossa família, as coisas vêm e desandam. Não adianta também cada um puxar para um lado. Tem casais que cada um quer uma coisa. Aí um puxa a corda para um lado, outro puxa para o outro. Não, porque eu quero fazer isso. Não, eu quero isso aqui. E aí, o que acontece? Não chega a lugar nenhum, não chega a conclusão nenhuma. Eu não digo que esse puxar para um lado e para o outro seja sempre o tempo inteiro que as opiniões vão bater. Mas eu quero dizer no sentido de... E também não estou falando de trabalho, porque às vezes o marido trabalha numa profissão e a mulher na outra. Ok, tal, isso também é muito bom. Acontece, cada um, né, escolheu. Mas eu digo assim, quando porque eu quero comprar esse carro aqui. Não, você não vai comprar, porque isso aqui, a gente vai comprar a nossa casa. Então, a gente vai fazer a obra da nossa casa. Não, mas eu quero fazer isso. Mas eu quero passear ali, eu quero fazer aquilo lá. Então, se cada um puxar para um lado, as coisas não se ajustam. E aí, o que acontece? A gente vai passar a vida em conflito. E os problemas emocionais, eles vão se acarretando. Às vezes, nós mesmos nos sobrecarregamos para achar que pelo fato dos filhos ser pequeno e marido trabalhar fora, é nossa responsabilidade de deixar tudo pronto. Mas precisamos aprender que nós também trabalhamos em dobro e que mesmo que seja lavar uma louça, guardar um brinquedo espalhado, até mesmo colocar o jantar, essa parceria nos une, porque compreendemos o papel um do outro. Isso, Lia, exatamente.
Mas é aquilo que eu falei lá, a mulher, ela fica sempre com aquela responsabilidade. Ela sai para a rua para trabalhar, mas quando ela volta, tem uma casa esperando por ela, tem um monte de afazeres esperando por ela. E os bonitinhos muitas vezes não querem compartilhar a divisão da casa. E aí eu gostei muito das meninas aí que falaram que o marido ajuda, que o marido tá junto com elas. Isso é maravilhoso. A gente realmente precisa disso. Meu marido é muito colaborador, só não lava e passa, do mais faz tudo um pouco. Que legal, Fabi. Esse governo está horrível, quero viajar, ajudar mulheres, mudar a minha vida. Sim, o governo tem muitos problemas, mas a gente precisa focar nos nossos objetivos, no sentido de quê? De que se a gente olhar para o governo, a gente vai viver uma eterna pandemia, a gente vai viver uma eterna crise no país, a gente vai viver uma eterna decadência. E se a gente olhar para o que a gente precisa fazer, porque se a gente ficar preso no governo, a gente realmente vai ficar naquela coisa, está em crise, está tudo difícil, as coisas estão muito caras, né? E aí vem uma avalanche de questões que o governo precisa ajustar, só que se a gente ficar preso a isso, a gente vai sofrer as consequências. Precisamos dar uma alavancada nos nossos passos, naquilo que a gente quer fazer e correr atrás. Essa foto dessa mulher retrata a gente andando sobre uma corda bamba. E aí, o que tem nessa foto? O que ela retrata? Faculdade, o trabalho, o nosso emocional, a nossa vida amorosa, a nossa vida familiar, os nossos filhos. Só que tem uma coisa errada aí. Porque essa mulher está andando na corda bamba. E a corda bamba, a qualquer momento, você corre o risco de acontecer o quê? De cair, não é verdade? Você corre o risco de cair dessa corda. Então, nós não podemos fazer as coisas andando numa corda bamba. Será que eu consigo chegar no final da linha? Será que eu vou conseguir dar conta de tudo? Será que eu vou conseguir administrar tudo andando sobre uma corda? Sobre um monte de responsabilidades que fica sobre a minha cabeça, sobre as minhas costas? Então, a gente precisa repensar tudo isso, tá? A gente não pode administrar filho, marido, casa, trabalho sobre pressão, sobre algo que pode a qualquer momento desabar sobre a nossa cabeça. Ou seja, a corda bamba representa isso, que muitas vezes a gente está andando pela corda ali, ó, com medo de alguma coisa dar errado. Ai, mas será que isso aqui vai sair do eixo? Será que eu vou conseguir cuidar dos meus filhos? Será que eu vou conseguir cuidar da minha casa, do meu trabalho? A gente não pode andar assim. A gente precisa entender que a administração, ela precisa estar na tranquilidade, ela precisa estar de nós assentarmos a nossa cabeça e trabalhar. Olha só, eu tenho que trabalhar tantas horas por dia. Se você trabalha a partir de casa hoje, você conciliar tudo isso e não ficar ali fortalecendo algo que você não pode cumprir. Ou que até que você consiga cumprir, só que você está cumprindo uma coisa que está te trazendo malefícios, porque você está fazendo tudo ao mesmo tempo. E não pode ser assim, tá? Então, não vamos andar na corda bamba. Vamos administrar a nossa vida da melhor maneira possível, para que a gente seja mulheres bem-sucedidas em tudo. Dicas para conciliar os meus dias e a minha vida. Você tem que se planejar. Você precisa ter tudo ali anotadinho, tudo. Como que vai ser o seu dia amanhã? Amanhã é sexta-feira. Então, vamos lá. O que você tem para fazer amanhã? Coloca na sua agenda. Amanhã eu tenho que dar faxina na casa. Ou amanhã eu tenho que mostrar um plano. Amanhã eu vou entregar um produto para uma cliente. Ou, de repente, se você trabalha, de repente, aí no seu trabalho, né, tradicional, você tem alguma meta, alguma coisa para fazer. Mas que horas que você pode... que horas que você consegue, de repente, sair do seu trabalho, tirar um tempinho para fazer alguma coisa? Priorize as tarefas mais importantes, coloque as coisas por prioridade. Tenha uma agenda com todos os seus compromissos. Renuncie à perfeição. Não fique pensando que você tem que ser perfeita o tempo todo, porque às vezes a gente quer fazer tudo muito certinho. O que acontece? Aí a gente não consegue ser perfeita porque ninguém é perfeito e não deveríamos ser também, porque se a gente for perfeita, como é que vai ser isso, né? Então, renuncie à perfeição. É melhor o feito do que o não feito. Às vezes a gente tem dificuldade para fazer alguma coisa
mas a gente tem que pedir ajuda, a gente tem que tentar de um meio para a gente fazer, entendeu? Mas não ficar querendo fazer tudo perfeito, porque o perfeito é muito... A gente não vai conseguir chegar na perfeição, tá? Peça ajuda, delegue algumas coisas, se você precisa que alguém faça por você, você delegue isso, esqueça a culpa, não se culpe se você não conseguiu fazer alguma coisa, se você deixou de fazer uma coisa ou outra, não deixe isso fortalecer dentro de você, mas entenda que se não deu para fazer, não se culpe por isso. Deixa eu ver aqui, tive um tempo na minha vida que só cuidava dos meus filhos, acho que eu já li, né? E da casa. Meus filhos não podiam nem brincar, acho que eu li isso daqui, foi a Márcia que botou. Depois você limpava, teve uma depressão por causa de algumas coisas que aconteceu, e foi aí que eu aprendi a pensar em primeiro lugar em mim, porque se eu morrer hoje, vai ficar a casa, filho, marido, isso aí, vem outra, exatamente, vem outra e toma o nosso lugar, né? Nós não podemos permitir essas coisas. Então, a gente precisa começar a fazer o planejamento. No treinamento passado, a Lia trouxe uma explanação muito maravilhosa sobre a organização e o planejamento. A nossa vida, como mulher, ela precisa estar dentro desse planejamento, porque senão a gente acaba ficando tudo muito solto. Quero crescer muito nesse negócio. Isso aí, Patrícia, você vai crescer sim, se você se dedicar, se você estiver conectada ao sistema de treinamento, às dicas, pedir ajuda, estar aí dentro de tudo que está acontecendo, você vai crescer muito. Não tem como uma pessoa que busca o crescimento, o avanço, não crescer. A Mila está falando aqui, gente, eu aprendi que devemos nos amar em primeiro lugar, para nos dedicarmos a outra pessoa. Minha mãe trabalhou para a família e foi se esquecendo dela. E agora eu trabalho para me cuidar da minha mãe, da minha filha e dos meus sobrinhos. Me sinto realizada de dar toda noite um beijo de boa noite nela e ver que ela se sente realizada. Muito bom, Mila, exatamente. O amor à nossa família, priorizar os momentos, entender que tudo nessa vida passa, que a gente precisa realmente alimentar o amor pelos que estão à nossa volta, não esperar, né, que alguma coisa aconteça para a gente fazer, mas a gente poder retratar isso. Eu sempre quis ser uma mãe muito presente na vida dos meus filhos. Eu abri mão de trabalhar quando eles nasciam porque eu queria acompanhar, porque eu queria estar ali vivendo aquele momento com eles. E graças a Deus eu tive essa possibilidade, porque o meu esposo me proporcionava isso. Não, você vai ficar em casa, cuida, né? Faz da maneira que você quer. Ele sempre me deixou muito livre para eu escolher isso. E aí eu sempre voltava quando ele já estava um pouquinho maior, um pouquinho mais independente, aí eu conseguia conciliar o trabalho com a maternidade. Mas eu sempre gostei muito de estar perto, de cuidar, porque eu acho que é tão importante, né, a mãe poder acompanhar. Claro que nem todas podem, que às vezes tem aquela licença de 4 meses, ela volta, e o bebê está tão pequenininho ainda, mas é necessário. Então, quando é necessário, a pessoa tem que voltar. Mas se você pode, se você tem tempo para isso, eu acho que é muito importante a gente priorizar isso. Então, eu sempre fui uma mãe assim, que sempre quis estar muito perto deles, cuidando, acompanhando tudo, a alimentação, dando na boca comidinha, para ver se comeu realmente, né, tudinho. E hoje eles estão aí, né? Eu tenho só a minha pequenininha de 6 anos, que também está crescendo, ficando independente. E eu estou seguindo com o meu trabalho, eu estou conseguindo fazer as coisas que eu quero, as coisas que eu gosto, botando os meus projetos, né, para acontecer. E é assim que tem que ser. Nós temos que priorizar as nossas coisas para que elas se realizem na nossa vida. Dicas de bem-estar. Essa daqui são dicas muito importantes, tá, mulheres? Dicas que você tem que fazer. Você não pode deixar de fazer por causa de nada. Por exemplo, você tem que tomar uma xícara de café, uma xícara de chá com calma. Você precisa respirar. Sabe, se dê esse prazo, dê esse luxo de fazer isso, porque às vezes a gente de manhã acorda e toma um café e sai correndo, esbaforida, e isso não pode. Tudo bem que às vezes a gente está atrasada, acontece, comigo também acontece, porque quando eu acordo muito cedo, porque eu vou para a academia de manhã, eu já gosto de fazer as minhas atividades físicas logo pela manhã. Então eu acordo às vezes um pouquinho atrasada porque eu durmo muito tarde.
E aí eu vou lá, tomo geralmente eu tomo shake, porque eu não consigo comer coisas muito mastigáveis pela manhã. Então eu preparo o shake, tomo, vou para academia correndo. Quando eu volto, não, quando eu volto eu faço meu café, eu faço os meus ovos, eu faço, né, a minha batata doce, eu vou lá comer. Com calma, eu me permito esse momento, porque eu preciso desse momento. Né? Prepara uma noite. Quanto tempo que você não tem uma noite aconchegante com seu esposo? Quanto tempo que você não sai para um jantar romântico? Eu falei anteriormente que isso não é tudo, que às vezes dentro de casa a gente consegue fazer uma coisinha legal, mas também é importante sair para jantar fora. Também é legal você fazer um passeio a dois. Ah, vamos nos reunir com os amigos. Poxa, legal, vamos para onde? Vamos lá nos encontrar na casa do fulano, ou os nossos amigos vão para nossa casa. A gente tem um grupo de amigos, né, que são vários amigos, a gente se reúne, aí a gente bate papo, a gente faz karaokê, a gente canta, a gente ri. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida, do nosso bem-estar, da onde a gente precisa fazer isso, porque é a nossa válvula de escape para que a gente se fortaleça para seguir depois bem. Aí agora eu vou trabalhar segunda-feira, então tá, já curti o fim de semana, foi bom para mim, fiz tive aí, né, um momento legal com os meus amigos, eu só com meu esposo, ou com os meus filhos, eu passei, a gente fez um passeio legal. Tudo isso recarrega as nossas energias, recarrega as nossas baterias e é muito, muito bom. Faça uma refeição com todos na mesa. Como é que é na sua casa? Você consegue fazer isso? Você tem esse tempo para sentar na mesa, né, com a sua família? Como é que é? Vocês conseguem pelo menos jantar junto? Como é que é? Se encontrar com seus amigos, dar boas risadas. Essas dicas são muito valiosas para o nosso dia a dia. A gente não pode abrir mão. Ah, mas eu sou muito caseira, eu não gosto de sair, eu gosto de ficar mais na minha casa, assistindo filme, ótimo. Se isso para você é um lazer, se isso para você te faz bem, se isso recarrega suas baterias, nossa, maravilhoso. Eu também adoro ficar em casa quando eu não tenho compromisso, porque às vezes a gente sai tanto, tá tanto na rua, né? Agora não por causa da pandemia, mas já tá voltando, né? Já tá voltando de novo a correria de sair. Deite com seus filhos, assista um filme engraçado, um desenho animado. Nossa, eu vi tantos desenhos animados com os meus filhos que, se eu assistir hoje, eu sei todas as falas. O Procurando Nemo, aquele filme do Nemo, nossa, cada passo ali eu sei tudo. Porque o meu filho do meio assistiu, e na época dele era no DVD, então ele colocava o DVD e assistia. Eu ficava na cozinha preparando as coisas e ouvindo. Então aquelas frases eu gravei. Aí depois veio a minha filha e ela pegou agora pelo Netflix, né, para ver. E ela assistiu também, gostou muito. Ela viu muito, eles acabam vendo muitas vezes, né? As crianças são um pouco assim. Eles querem ver repetidas vezes a mesma coisa. Então, eu já sei de qual é salteado Procurando Nemo, como tantos outros. Agora saiu Procurando a Dory, que é muito legal, muito bonito. Então, eu sei por quê? Porque às vezes eu me permito isso. Nós não temos que ser 100% somente trabalho, somente aquela postura de que tem que ser assim. Não. Tire um momento para você. Se você hoje está podendo ter aí um tempinho à tarde para ficar na sua casa, deite, tira um cochilo, assista um filme, faça alguma coisa, porque nesses poucos momentos são os momentos que a gente consegue realmente fazer o que é bom. Pare e olhe todos os dias para as suas necessidades como mulher. Tem que olhar, gente, tem que olhar. Deixa eu ver aqui. Independente de ser mulher ou homem, fazer sempre sua parte. Não somos sozinhos, eu já tinha lido, né? Tenho muito que agradecer que essa atitude partiu dele. Isso aí, Gilmar. O seu esposo aí é um cara legal, né? Porque ele te ajuda muito. Que ele está conectado com você aí nessa parte, né? A Mila está falando aqui que consegue se sentir realizada quando ela cumpre a agenda dela. Isso aí, é muito bom. Agora mudei, pois é desafiador, eu me culpo. Então, Patrícia, a partir de hoje você não vai se culpar mais, você vai olhar para você de uma forma diferente, você vai entender que você não pode se culpar por aquilo que não deu tempo de você fazer. Às vezes você não fez, não foi porque você não quis, foi porque você não teve tempo de fazer. Não é verdade? Vamos lá, peraí. Tenha o seu tempo com a sua família. Tenha tempo do casal, tenha o tempo com os filhos, tenha o tempo, né,
com as pessoas que você ama, com as pessoas que estão à sua volta. Não abra mão disso, porque isso é uma coisa que vai nos fortalecer muito, tá? E quando a gente tem um equilíbrio dentro da nossa casa, né, com a nossa família em harmonia, quando nós temos isso, os propósitos eles vão se unindo. Não tem como dar errado se a gente está buscando fazer o certo. Então, só pode dar errado quando a gente cria problema, quando a gente busca problemas, a gente fica arrumando problemas aonde não tem, ou ainda que tem, a gente fica alimentando aquele problema. A gente precisa entender que a gente só pode conseguir, né, crescer e unir os nossos propósitos quando a gente também ouve o outro, né? Não é só querer que o esposo ouça você, ou ele pensar que você tem que só ouvir ele. Não. É uma divisão de noção mesmo, é ter a noção de que eu preciso ouvir ele precisa me ouvir, e ambos entender que se a gente se equilibrar, tudo vai funcionar bem, tudo vai dar certo. E também com os filhos, porque os filhos também precisam estar em equilíbrio com a gente. Não é só fazer o que eles querem, não é só fazer as coisas do jeito deles, mas entender que nós precisamos deles, né? Que eles também contribuam, que eles também sejam participativos, que eles entendam a nossa trajetória de vida, para que eles contribuam também, porque às vezes a gente acha assim, o filho, né? O filho às vezes não quer contribuir, não quer fazer, não pode ser dessa forma. A gente tem que realmente alinhar tudo da melhor maneira possível para que esse equilíbrio venha e os propósitos se unam, tá bom? Nosso tempo, ele tem valor, ele é muito precioso. Tem aquele ditado que diz assim, né? Tempo é dinheiro. Tempo é dinheiro, sim, mas o nosso tempo, no sentido que eu quero dizer, é de nós tratarmos do nosso tempo que nós temos como algo muito precioso, algo muito valioso, que não é só por conta do dinheiro, mas por conta de tudo que nós precisamos fazer, por conta de tudo que nós precisamos dar conta, e que não é o dinheiro que vai definir o nosso tempo. O nosso tempo é valioso independente do dinheiro, tá? Então a gente usa o nosso tempo sim para ganhar dinheiro, para trabalhar, para evoluir, crescer no nosso trabalho e trazer o melhor para dentro da nossa casa, mas também entendendo que o nosso tempo não pode só estar associado ao trabalho e ao dinheiro, mas estar associado a tudo que nós estamos falando aqui, relacionado a tudo que a gente está trabalhando aqui nessa noite, tá? Então, tudo precisa de equilíbrio, tudo precisa estar realmente dentro de um encaixe, porque senão não tem como fluir, tá? Quando os nossos planos, eles são bem ajustados, as possibilidades, elas vão ser infinitas. E a gente vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente quer na nossa vida. Então, assim, hoje eu tenho um ajuste com meu esposo muito bom. Hoje ele está lá em Araruama, ele foi fazer um trabalho lá hoje, com a nossa rede de lá, né? Foi com ele o nosso Esmeralda, Josenildo, nosso amigo também que tinha um CD lá e agora veio para Belfor Roxo. E eles foram para lá. E, tipo assim, ele foi fazer o trabalho dele lá, eu não pude ir. Por quê? Porque hoje eu tinha meu compromisso aqui com o Ladies Diamond, porque eu tinha um compromisso com vocês, mas ele está de lá, eu estou aqui. Então, hoje, a gente ajusta tudo na nossa vida. Se a gente vai fazer uma reunião, eu posso ir, eu vou. Se ele não pode fazer e eu posso fazer, eu vou e faço. E a gente vai trabalhando assim, compartilhando, né, ali o nosso trabalho, a nossa unidade, mas também dentro da nossa casa, os nossos ajustes, eles estão sempre ali, diante de nós. Aí, o que a gente vai fazer no sábado? Vamos ver. Como que vai ser nosso final de semana? Olha, esse final de semana a gente não tem como trabalhar, não tem como passear, porque eu tenho que fazer isso, isso e isso. Né? Mas quando tem, não, hoje a gente vai poder trabalhar, então vamos lá, vamos passear, vamos para onde? Então a gente se ajusta muito, hoje a gente faz questão de estar muito junto, a gente faz muita questão de ter esses momentos com as crianças, porque e quando a gente ajustou isso, nossa relação melhorou muito, os conflitos acabaram,
tudo mudou, entendeu? Tudo melhorou. Então, é assim, às vezes a gente tem que ceder, como acho que foi a Áurea que falou, às vezes a gente precisa desconstruir para construir de novo. E na nossa vida não vai mudar, sempre vai ser assim. Sempre a gente vai precisar construir e desconstruir. Quando eu desconstruo algo, é porque aquilo não está bom. Então, eu vou lá e desconstruo para fazer um novo. Quando eu quero construir, é porque eu preciso realmente fazer algo novo na minha vida, algo novo acontecer, tá? Então, não deixe de ajustar as coisas na sua vida, porque isso vai fazer toda a diferença, tá? Não anule as possibilidades de refazer os seus planos. Sempre pense que você pode fazer mais um pouquinho. Se alguma coisa está desajustada, está ali te trazendo um desprazer, um desconforto, pensa numa possibilidade de mudar aquilo dali. Porque se você realmente entender que você pode, com outras possibilidades, fazer planos novos para a sua vida, isso vai te trazer um leque gigante de possibilidades e de novas realizações para a sua vida, tá? Então, a gente não pode anular essas possibilidades. A nossa família e o nosso trabalho, né, é a maior recompensa que nós temos hoje. Como nós falamos desde o começo, a gente precisa amar tanto um quanto o outro e ter o equilíbrio para cuidar da melhor maneira. No meu trabalho, eu tenho que dar o meu melhor. Eu preciso entender que eu quero ser produtiva, eu quero crescer, eu quero amadurecer, eu quero aprender mais, eu quero me especializar mais, eu quero me profissionalizar mais naquilo que eu faço. Então, eu estou tendo amor pelo meu trabalho, porque eu quero crescer diante dele. E com a minha família, onde que eu preciso ajustar? Como é que está a minha relação com os meus filhos, com o meu marido, com a minha casa, com as coisas? Como é que está esse conflito dentro de mim? Então, a maior recompensa do nosso trabalho não é o que a gente ganha, não é o que pagam por ele, mas é aquilo que ele nos transforma. E eu sei que o trabalho, ele transforma a gente em pessoas muito melhores quando nós queremos essa melhoria, né? Quando nós entendemos que há essa necessidade, tá? Então, não deixe a sua maior recompensa ficar com lacunas vazias, entendeu? Preencha as lacunas da sua vida, preencha aquilo que está, aquele espaço que está vazio, aonde que você está deixando a desejar, avalie, faça algumas anotações para você entender o que está faltando para você, de repente, melhorar a sua relação na sua casa, para você, de repente, ajustar ajustar aí o seu equilíbrio dentro da sua casa, tá bom? Então, essa imagem, ela reflete uma família que está em harmonia, ajustada, com equilíbrio. Você deseja ver a sua família nessa retratação? Como que você deseja ver a sua família? Se você quer ter essa imagem da sua família, se você quer realmente viver uma vida, né, abençoada, uma vida realmente cheia de realizações, tem que ajustar, gente, não tem como. Às vezes a gente tem que abrir mão de alguma coisa, às vezes a gente tem que ceder mesmo, a gente sempre vai precisar fazer coisas para mudança, tá? Não anule nunca, nunca deixe de correr atrás daquilo que vai ser bom para a sua vida. Quando quando você tem um propósito na sua vida, aquele propósito ele tem que arder dentro de você. Aquele propósito ele tem que crescer dentro de você, ele tem que te incomodar. Você não pode querer, por exemplo, como algumas das meninas falaram, eu quero muito crescer nesse negócio. Você não tem como crescer nesse negócio se isso não arder dentro de você, se isso não incomodar você, se isso não ficar assim, ó, tem que crescer, tem que crescer, tem que crescer, eu quero evoluir, eu quero amadurecer. Se isso não bater dentro de você desse jeito, você não vai crescer, você não vai evoluir, sabe? É mais ou menos isso. Agora, se você está na sua família, de repente você vê alguma coisa, sei lá, não consigo unir os meus filhos, meu filho não quer mais sair comigo, já cresceu, né? Não tem mais... Você vai ter que criar uma estratégia. Você quer isso? Você quer passear com seu filho? Você quer...
Então, você vai lá e leva, faz latejar dentro de você aquilo que você quer. Porque senão, não, gente, não incomodar a gente, não trazer aquele desconforto da gente ver a necessidade de fazer, nós não vamos fazer. A gente vai se acomodar no nosso dia a dia e não vamos buscar novas possibilidades de mudança, tá? Então, só quando a gente vê realmente a necessidade de crescer, é que a gente começa a correr atrás do nosso prejuízo, da nossa necessidade. Então, vamos correr atrás dos nossos prejuízos no sentido de que, se eu perdi tempo, né? Se eu perdi tempo fazendo coisas que não era para eu fazer, hoje eu vou me dedicar a crescer, a evoluir, a ter metas, a ter planejamento, a ser uma mulher organizada, a ser uma mulher comprometida com as coisas que eu quero. A gente vê tantas pessoas perdendo tempo com coisas que não vão acrescentar em nada na vida delas, entendeu? Mas elas ficam ali alimentando aquilo, vivendo aquilo. Eu conheço inúmeras pessoas assim, só que eu nem me uno muito com essas pessoas, porque eu não quero perder tempo na minha vida. A minha vida é buscar por melhorias e crescimento. Eu não tenho mais tempo para perder. Eu não posso mais ficar perdendo tempo com bobagem. A Lia está falando, hoje eu me divido em 3 para poder desfrutar, com a minha família. Mas cada encontro é único. Nós somos capazes de desfrutar de tudo com planejamento, organização e disciplina. Isso mesmo. Entendeu? A gente precisa se dividir, mas é uma divisão boa, é uma divisão satisfatória. É você fazer isso com prazer. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa organizada. Você não está fazendo andando sobre uma corda bamba. Você não está fazendo isso esbaforida, desesperada, estressada, não. Você começa a se dividir, mas é uma divisão que você consegue conciliar o seu tempo. Por mais que vai ser cansativo, vai. A gente vai estar sempre cansada fisicamente porque a nossa vida é agitada. Mas quando você faz tudo com organização, planejamento, disciplina, você consegue conciliar tudo e fazer tudo com prazer. E aí a sua saúde emocional, a sua saúde física, ela fica em dia, ela fica bem. Nós temos que entender que nós somos a média das pessoas com quem a gente mais convive. Avalia com quem você está convivendo, avalia quem são as pessoas que estão andando com você, quem são as pessoas que você fica dando ouvido. Se for pessoas negativas, pessoas que só te botam para baixo, pessoas que só falam bobagem, vai eliminando isso da sua vida. Como diz, né, pessoas tóxicas. A gente precisa se desvincular de pessoas tóxicas, de pessoas que não agregam na nossa vida nada. Não que você vai deixar de falar ou de ter contato, mas se você puder buscar para a sua vida pessoas que vão te agregar coisas boas, faça isso por você, porque crescer também é isso, é abrir mão das bobeirinhas, é abrir mão das coisinhas que não, sabe? Porque assim, uma coisa é você ter momentos de prazer com seus amigos, com as pessoas, é diferente, são momentos, não é todo dia, não é toda hora. Tem pessoas que querem viver disso todos os dias, quer fazer isso toda hora, e não é assim. E aí, como que está a vida daquela pessoa? Você vai ver que aquela pessoa está com a vida toda destruída, está com a vida toda errada, porque ela só vive de mimimi, só vive de alimentar coisas fúteis. E nós não estamos aqui para isso. A gente está aqui para fazer coisas que vão nos fazer crescer mais. Nós somos mulheres maravilhosas, somos mulheres empreendedoras, somos guerreiras, somos batalhadoras, somos entendidas daquilo que nós queremos. Então, por que a gente vai deixar coisinhas pequenas atrapalhar o nosso crescimento? Não podemos. A Lia está falando, não, a Patrícia está falando, verdade, Lia, isto, pois é. Nós mulheres somos guerreiras, podemos tudo, tendo foco e determinação. Eu mudei as pessoas. Por isso, gente que diz, isso não dá dinheiro, isso é pirâmide. Tirei essas pessoas da minha vida e eu entrei para o negócio para crescer. Patrícia, eu ouvi muito isso no começo. E eu acho que todas as meninas, as líderes aí também ouviram. Mas esse negócio aí, né? Hoje tá bom, amanhã pode não estar mais. Mas isso não é pirâmide? Mas isso não é isso, mas isso não é aquilo. E quando eu estava lá imatura, começando, não era nem nessa empresa, em outra empresa que eu cheguei a trabalhar, com marketing multinível também, mas há mais de 12 anos atrás isso, as pessoas falavam isso e falam até hoje, só que na minha vida hoje ninguém fala mais. Sabe por quê? Porque as pessoas viram
que o nosso trabalho está nos trazendo resultado, resultados positivos, resultados de mudança de vida, crescimento, crescimento pessoal, crescimento profissional, crescimento em várias áreas da nossa vida. Então, ninguém mais chega para mim e fala assim, mas esse negócio que você faz é pirâmide? Mas essa empresa aí não vai quebrar, não? Porque saiu uma pessoa, saiu outra. As pessoas realmente saem, porque elas têm o livre-arbítrio de ir para onde elas quiserem, fazer o que elas quiserem. Mas eu estou aqui, são 6 anos que eu estou nessa empresa e eu sou muito grata por tudo que eu conquistei até agora e por tudo que a empresa nos proporciona, nos dando a oportunidade de crescer, nos dando a oportunidade de nos tornarmos pessoas melhores, de ajudar pessoas. Sabe qual é o maior pagamento que a gente pode ter dentro desse negócio? É você ver pessoas que não tinham nada, que tinham uma vida totalmente na pobreza, sabe? E essas pessoas começaram a mudar de vida, mudar a mentalidade, começaram a crescer, evoluir. Talvez hoje elas ainda não estejam ganhando dinheiro, mas sabe a mudança que elas tiveram na mente, na vida, de ver a vida de uma forma diferente. Isso já faz toda a diferença. E esse é o maior pagamento que a gente pode ter, é ver as pessoas sendo transformadas para melhor. Então, se a gente pode ser um canal para levar para as pessoas mudanças de vida, isso não tem pagamento, não tem coisa melhor. Então, esse trabalho que nós fazemos do multinível, essa coisa de estar entrando na vida das pessoas é maravilhoso. Você poder contribuir, você poder ajudar, você poder aconselhar alguém, falar para ela, olha só, eu passei por esse trajeto, o trajeto que você está fazendo agora, o seu início, eu já passei. Não foi fácil, não foi flores, não. Mas eu consegui, sabe por que eu consegui? Porque eu não desisti. Então, se você desistir, você não vai saber se o resultado foi positivo. Nós já temos uma maneira de chegar no nosso resultado final, é persistindo. Isso é em tudo na vida, não estou falando só de multinível, não, estou falando em tudo. Se você quer se tornar um médico, um psicólogo, um professor, qualquer... Eu não entendi, gente, abriu o microfone aí. Qualquer profissão que você siga, se você quiser, você precisa caminhar sem desistir. Se você desanimar, se você desistir, você não vai se tornar um psicólogo, nem um médico, nem um professor, nem nada. Você vai parar no meio do caminho. Então, nós não podemos parar, entendeu? Trabalhar, a Jane falou, trabalhar com consciência. A gente tem que trabalhar realmente com a consciência do que nós queremos. Isso aí, Patrícia, por isso que você está nesse negócio, porque você está entendendo o que você quer para a sua vida. Até onde eu sei, todos vivemos em uma pirâmide, muitos não sabem. Verdade, Gilmara, como água e luz. Especifica um pouquinho para a gente aí essa questão que você está falando. Então, é isso. Pirâmide é o quê? Pirâmide, né, dentro do multinível, quando se fala de pirâmide, o que as pessoas querem dizer no entendimento ignorante delas ali? Elas querem dizer o seguinte, ó, essa empresa aí é pirâmide, porque só quem ganha é quem está no topo. Quem está embaixo é só o capachozinho dos que estão em cima. Quando, na verdade, não é isso, entendeu? Só que as pessoas, a maioria, fala sem conhecimento da causa. Elas falam porque elas acham que é aquilo, mas elas não sabem nem o que é o multinível. Então, vocês estão entendendo que esse tipo de comentário, esse tipo de mimimi, nós não precisamos dar ênfase para essas pessoas, porque a gente sabe que não é isso, entendeu? Como água, luz. E exatamente, isso aí. A gente tem que entender, saber dar as respostas certas no momento certo. E aí essas pessoas, quando elas tiverem a resposta certa daquilo que você faz, nunca mais ela vai dizer que o seu trabalho não é bom, nunca mais ela vai dizer para você que você é uma pessoa que está fazendo, sai disso, isso aí não dá em nada, daqui a pouco essa empresa quebra, daqui a pouco as pessoas saem do negócio, e aí, como é que você vai ficar? Não temos que dar ouvido a esse tipo de coisa, porque você precisa saber o que você está fazendo, entendeu? Você precisa ter conhecimento da causa, do que você está fazendo hoje. Quando as pessoas falavam isso para mim, lá no começo, quando a gente não tinha resultado, eu falava para ela assim, olha, nós estamos aqui porque nós acreditamos no multinível. Nós sabemos a força que o multinível tem. Eu tinha amigos que eles não tinham nada, eles moravam de aluguel, eles tinham muitas dívidas e eles construíram um império dentro do multinível.
construíram mansão no Recreio dos Bandeirantes, eles viajaram vários países. Eles não viajaram pelo Brasil, não, eles viajaram para vários países. E nós acompanhamos o começo deles. E não só deles, como de muitos. Entendeu? Então, a gente sabe que esse mercado é um mercado promissor, é um mercado que pode mudar a vida de milhares de pessoas. E nós temos essa oportunidade nas nossas mãos de transformar a vida das pessoas. Nós estamos passando por um momento terrível no nosso país, com essa pandemia que não acaba, com abre uma coisa, fecha outra, volta isso, não volta aquilo, e um número de mortes que cresce, que a gente não tem noção até onde tudo isso é verdade, até onde realmente tudo isso... E olha só quanta coisa no país parou. O país ia ter uma expansão nesse ano de 2020 extraordinária em vários setores, mas ele ficou o quê? Paralisado por conta de tudo que aconteceu. E os empregos que já eram difíceis, milhares de pessoas desempregadas no país, hoje, o que acontece? Esse número é maior ainda. Esse número é maior, porque com a pandemia milhares de pessoas foram desempregadas. E aí, o que acontece? Aí é onde entra o nosso trabalho, onde entra o multinível, onde a gente vai levar para as pessoas o entendimento de que esse mercado é um mercado super expansivo, promissor, que pode mudar a vida delas. E quebrar essa crença de que o multinível... o multinível eu tenho que vender, o multinível eu tenho que fazer isso, tenho que ficar chamando as pessoas, eu não sei falar, eu tenho vergonha, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Temos que quebrar essas crenças, tanto em nós quanto nas pessoas. Então, hoje, o Ladies Diamond é um grupo que tem trazido para nós essa quebra de dificuldades que nós mulheres temos. Nós passamos aí por uma sequência maravilhosa com as líderes aí, começamos pela Rayane, depois veio a Jeane, a Lia, veio a Michele, agora eu estou aqui fechando esse ciclo, nós vamos entrar em outro ciclo. E quando a gente fechar esse ciclo aqui, é importante vocês entenderem que vocês têm que olhar lá no começo. Lá quando a Rayane começou falando sobre autoconfiança, né? Autoconhecimento de nós mesmas. Depois a Jeane veio quebrando as crenças ali, trabalhando o nosso perfil comportamental. A gente pôde se conhecer melhor e ver aonde que é a nossa dificuldade, aonde que tem uma pedra no nosso caminho que a gente precisa retirar. Depois veio a Michele falando sobre timidez, como vencer a timidez. Isso foi maravilhoso, porque muitas de nós temos essa dificuldade. A Lia veio falando sobre organização e planejamento. Então, um tema conectado ao outro, uma coisa ligada à outra. Isso aí, Patrícia. Carteira assinada acabou, está acabando. As pessoas vão ter que acordar para a vida. Isso já foi falado há anos atrás. Isso já havia sido falado, que o trabalho de carteira assinada ele ia acabar. E, de fato, ele está acabando, ele está em escassez. E aí nós temos que nos preparar, nos levantar como mulheres, preparadas para o quê? Para trazer essas pessoas que vão precisar de uma nova oportunidade. E quem que vai dar essa oportunidade para essas pessoas? Somos nós. Então, vamos, gente, realmente tá aí, ó, conectada, unindo forças, somando forças, e entendendo a importância do nosso grupo. Cada dia, uma líder vai lá, faz uma publicação. Cada publicação tem um fundamento de levar você a uma reflexão, para que você olhe aquela reflexão e interaja com relação àquilo sobre você mesmo. Então, a gente não pode deixar de estar participando, de estar interagindo, porque quando você interage, você cresce, você evolui. É como se você tivesse feito uma lição de casa, entende? Você foi lá e cumpriu aquele pedido que foi colocado ali. Então, quando a gente faz uma publicação, não é só para vocês olharem e olhar por olhar. Não, tem que responder, tem que participar. Por quê? Porque quando você faz isso, você está dando para você a chance de crescer, de evoluir como pessoa. De dizer assim, ó, eu estou aqui nesse grupo, eu faço parte desse grupo. Eu quero ser uma mulher que faça a diferença. Então, a gente precisa realmente contribuir e participar, tá bom? Então, você pode, você consegue. Você é uma mulher que com certeza, todas as mulheres que estão aqui nesse treinamento, vocês já passaram por inúmeras coisas na vida de vocês e superaram, venceram, se reinventaram. Então, o que você não pode fazer? Você pode fazer tudo o que você quiser.
Então, a gente vai agora falar sobre uma missão, tá? Tem missão para vocês, tem. Você topa fazer uma missão para melhorar a sua relação com a sua família? Deixa eu ver aqui. Uma atitude muda vidas. Isso mesmo, Gilmara. Uma atitude muda vidas. Qualquer coisa que você decida que seja positivo, pode ter certeza que vai trazer uma mudança muito importante, muito expressiva. Isso mesmo, eu quero ser uma empresária de sucesso. E você vai ser, Patrícia. Você vai ser porque você falou várias vezes aqui no treinamento que você quer crescer, que você quer evoluir. Então, pode ter certeza que isso só não vai acontecer se você desistir. Mas se você persistir, caminhar, não tenha dúvidas que você vai chegar no topo. Isso aí, Gilmara. Você também, todas vocês vão. Basta você querer e se comprometer com o que você precisa fazer. Então, me respondam aí se vocês topam a missão de fazer algo para melhorar a sua relação com a sua família. Isso aí, desistir jamais, eu não desisto. A Rayane falou que topa, a Patrícia falou que topa. Quantas mulheres nós temos aqui na reunião? 40? 40 participantes, mas só 2, 3 que falou? Vamos lá, Márcia, vamos lá. Eu quero ver quem vai topar aí o desafio para a gente fazer um desafio muito legal, hein? Tá dentro, Giane? Isso aí. Aí, ó, as nossas líderes falando. Vamos lá, mulherada, digita aí. Eu quero saber se vocês topam. Temos que olhar para nós mesmas e perceber que podemos muito e que se deixarmos de lado coisas que nos desanimam, conseguiremos o impossível. Sim, a Mila é maravilhosa, né? Porque a Mila, ela traz assim, como é que eu vou dizer? Poemas em forma de realidade. Ela sempre está trazendo uma palavra bonita, maravilhosa, que está relacionada não a só palavras, mas ao que ela vive. A gente sempre vê que ela traz algo relacionado à vida dela. E isso é muito legal. Mila, obrigada por você sempre contribuir com a gente, por você sempre falar das suas experiências. Isso é muito recompensador para a gente, de saber que vocês estão realmente querendo crescer. E a gente cresce junto com vocês, porque a gente está aqui a cada momento crescendo, né? Não tem como ser diferente. Qual é o desafio, Márcia? Eu vou falar. É fazer um rapel com a... Ó, pode ser. Olha que legal. Isso aí, será que é? Vamos ver. Olha, primeira missão é o seguinte. Você vai fazer algumas anotações sobre o que você precisa melhorar na sua relação. Como esposa, mãe, filha. De repente, se você não tem marido, você é uma namorada. Se tem um namorado, você vai colocar no papel essa missão, tá? Quando vocês terminarem o treinamento, era importante que vocês já fizessem isso para que não fique para depois, para que não esqueça, para que não caia no esquecimento. Mas se vocês não puderem hoje, vocês podem fazer isso amanhã ou no horário que vocês estiverem disponível. Anote o que você precisa melhorar na sua relação familiar. E aí você pode incluir também até no seu trabalho. Você faz uma folha para a missão do que você precisa melhorar como mulher, como mãe, ali na relação familiar, e depois você vai fazer o que você acha que você pode melhorar no seu trabalho, tá bom? O que eu posso melhorar? Eu posso estudar mais, eu posso trabalhar melhor um item, outro item, você vai saber, tá bom? Então, quero que vocês façam essas duas missões aí, tá? Ligadas uma na outra, família e trabalho, o que você pode melhorar, tá? E a nossa segunda missão. Nessa semana, vamos tentar ver se a gente consegue. Muito bom, isso aí, Patrícia. Vamos fazer, vai ser muito legal. Vamos bombar o nosso grupo lá. Nessa semana, se for possível essa semana, tá, gente? Para não passar muito e a gente não perder muito tempo, porque aí depois já vem outras coisas. Você vai se programar para tirar um dia, para tirar um tempo de qualidade, tá bom? Com seus pais, ou com... Se você não é casada, você pode fazer com seus pais, com seu cônjuge, esposo, filhos ou com toda a sua família. Seria muito interessante se você pudesse fazer com a sua família toda, tá? Se você é mulher, tem um marido e os filhos, você vai fazer com a sua família, aqueles que vivem dentro da sua casa. Se você quiser agregar o seu pai, a sua mãe, de repente lá uma pessoa muito próxima, uma irmã, também pode, tá, gente?
mas a gente está tratando muito de família ali dentro da nossa casa, tá? Então, quais vão ser a missão que você pode estar fazendo? Pode ser um almoço, tá? Mas tem que ter, gente, um registro, tá? Esse registro vocês vão ter que fazer, que é a foto ou um vídeo, tá bom? Pode ser um almoço, pode ser uma sessão de cinema dentro da sua casa, na sua sala, pode ser um jogo de tabuleiro, pode ser um jantar romântico. E se você acha que tem a necessidade de fazer algo só com o seu esposo, tá bom? Mas vamos dizer que, por exemplo, você quer fazer com a sua família toda. Isso é muito maravilhoso. Aí, depois, um outro dia, você conseguiu fazer um jantar romântico. Posta lá, vai estar valendo também, tá? Essa é fácil, Gilmara? Muito bom. Opa, quero ver, é isso aí. Então, meninas, a gente colocou alguns exemplos, tá? Não que relativamente precise ser um jogo de tabuleiro, um jantar romântico, um cinema na sala, mas como a Márcia falou, um rapel. Márcia, pode ser, mas desde que você esteja com a sua família toda, tá? Então, essa vai ser a nossa missão para essa semana. Então, nós temos aí até domingo para fazer isso, porque hoje é quinta, nós temos aí, vamos entrar no final de semana, muitas pessoas só podem reunir a família, de repente, no fim de semana. Então, você vai fazer isso, tá? Adorei, super fácil, Mila. E muito, muito fácil, realmente é muito fácil. Mas é um desafio que está o quê? Trazendo para a gente, né? Para a gente quebrar qualquer coisa que tenha dificultado esse andamento de família. A melhor foto de família é aquela foto surpresa. Sim, vocês vão usar, gente, a criatividade de vocês, tá? E aí, façam isso, tragam isso para o nosso grupo, vamos bombar o nosso grupo com várias fotos legais e aproveitem esse momento em família, tá bom? Curtam a família de vocês, as pessoas pelas quais vocês estão aí, né, tem do lado de vocês, que é, de fato, o nosso bem mais precioso. E vamos seguir, tá bom? Então, meninas, a gente vai finalizar o nosso treinamento agora. Eu quero agradecer pela presença de todas, dizer